Bom, professor, diante dessa fala do presidente Lula que ele deu aí durante uma entrevista hoje de manhã e tudo que já foi divulgado até agora, a gente pode dizer que a estratégia brasileira, do governo brasileiro ali, para esse primeiro diálogo direto com o presidente dos Estados Unidos deu certo? Foi uma abordagem assertiva nesse primeiro contato direto? Sem dúvidas, Felipe. Quando nós analisamos a ligação do presidente Trump para Luiz Inácio Lula da Silva, veja que, de certa forma, houve esse primeiro aceno no sentido de destravar os canais de negociação. No fundo, estamos observando, a partir dessa primeira conversa, a atuação de diferentes níveis para a orquestração dos canais de comunicação, dos canais de negociação, que devem ser estimulados, devem ganhar maior organicidade a partir daqui. Como que a ligação da semana acabou estimulando uma série de ensejos, uma série de medidas que podem ser destravadas nesse cenário de adoção de políticas protecionistas por parte dos Estados Unidos, essas medidas unilaterais que prejudicam as cadeias produtivas, as cadeias exportadoras brasileiras. E, claro, por parte do presidente Lula, houve essa menção no sentido de um lado, é preciso separar as questões políticas das questões comerciais, para o avançar exatamente das correntes de comércio, sabendo que os Estados Unidos possuem superávit na balança comercial em relação ao Brasil, em relação às nossas cadeias produtivas, e, claro, ao mesmo tempo também discutir o fim de certas sanções, e leia-se a Lei Magnitsky. Veja que, do ponto de vista de abrir os caminhos para esses canais de comunicação, Felipe, cabe consignar também que agora, a partir dessa atuação em nível ministerial, devemos observar o estreitamento, então, dessas relações diplomáticas, sabendo que os Estados Unidos trata-se aqui de um país que possui relações sociocomerciais, relações diplomáticas com o Brasil em mais de 200 anos. Precisamos aguardar os próximos capítulos, já que há essa viagem presidencial marcada por parte aqui da atuação do presidente Lula, com a participação também de autoridades dos Estados Unidos na reunião de cúpula da ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático. E veja que, a partir, então, dessa viagem presidencial, podemos pensar, podemos também refletir a respeito desses próximos passos para a diminuição dessas medidas restritivas, unilaterais e discriminatórias que foram implementadas em meio ao tarifaço. Bom, a gente soube, né, que durante essa conversa entre o presidente Lula e Trump, Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado americano, ele foi designado para conduzir as negociações agora. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário Marco Rubio já conversaram hoje aí por telefone, se eu não me engano, e aí esse diálogo deu continuidade já aos assuntos tratados por Lula e Trump no telefonema dessa segunda-feira. Em nota, o Itamaraty divulgou que a conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio tratou da agenda bilateral e foi positiva. Uma reunião em Washington, na capital dos Estados Unidos, deve ser marcada para tratar dos assuntos econômicos e comerciais, mas ainda não há uma data aí estabelecida. Marco Rubio, como eu disse, foi designado por Trump para cuidar das negociações comerciais com o Brasil e hoje Rubio convidou o ministro brasileiro para que ele viaje então aos Estados Unidos para essa conversa presencial. Lembrando que o Brasil então enfrenta esse tarifaço de 50% ainda sobre produtos comprados pelos americanos desde agosto. Na sua avaliação, o professor, designar Marco Rubio para essas negociações, a gente pode interpretar de que maneira, a gente pode esperar que tipo de desafios ou que tipo de conversa e que tipo de tom de conversa nessas negociações? Basicamente, Felipe, Marco Rubio trata-se do homem de confiança de Donald Trump em determinados assuntos estratégicos, em uma série de agendas da política externa estadunidense. E por parte do Brasil, houve a designação do presidente Lula para o avançar das negociações a partir da atuação do nosso chanceler, o ministro das Relações Exteriores,
Mauro Vieira, e também com a participação na reunião, no telefonema de segunda-feira, com o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então, é bem provável que nos próximos dias a negociação caminhe no sentido, então, de mitigar os efeitos do tarifaço, pensar em medidas que possam colocar fim a essas sanções e restabelecer as relações sólidas, as relações diplomáticas do Brasil, mantendo sua melhor tradição universalista em termos das conversas, das negociações internacionais, como que o Brasil vem adotando uma política externa, obviamente, de não fechar as portas, de não fechar canais de negociação com nenhum Estado, com nenhuma nação, e isso tanto é verdade, isso tanto se cristaliza em diferentes iniciativas, em diferentes agendas de cooperação Sul-Sul, agendas de cooperação Norte-Sul, e especialmente nesse contexto, Felipe, de crise do multilateralismo e a tentativa de adotar alternativas a essa crise do comércio internacional. Como que aqui a gente pode vislumbrar, a partir da atuação da política externa brasileira, algumas agendas prioritárias em 2025, desde a realização da cúpula dos BRICS na cidade do Rio de Janeiro, no meio do ano, passando agora nesse segundo semestre pela presidência pro-tempore brasileira à frente do Mercosul, e também com a realização da COP30, onde Lula chamou o convite para o presidente Donald Trump para participação, então, dessa grande conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, onde o Brasil tem uma série de interesses, detém aí uma certa vanguarda naquilo que se refere às agendas verdes tão candentes e tão fundamentais para essa primeira metade do século XXI. Muito bem, professor. Agora fica então a expectativa em relação a quando esse encontro presencial vai acontecer de fato, né? Expectativas positivas nesse momento, pelo andar da carruagem, pelo menos por enquanto. Os tons das conversas indicam que será um encontro positivo, muito provavelmente aí na Malásia, né? Exatamente, Felipe. Como que há uma projeção dessa viagem do presidente Lula em direção à Ásia, essa região do Pacífico, uma região que vem concentrando cada vez mais fecundas correntes de comércio, como que do ponto de vista do fluxo comercial houve um deslocamento dessas relações comerciais, sobretudo para essa região da Ásia e do Pacífico, em meio aqui a esse mundo marcado por uma série de conflagrações, e precisamos observar como que essa região é uma região estratégica para produtivas brasileiras, já que estamos falando aqui do nosso terceiro maior parceiro sócio-comercial. Então, lembrando que a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que integra cerca de 10 nações dessa região, acaba sendo aqui um mercado pujante para essas relações comerciais brasileiras e na nossa pauta de exportações. Estamos falando de cerca de 700 milhões de pessoas que abriga os países da ASEAN, uma corrente de comércio, e mais do que correntes de comércios pujantes, estamos falando de um PIB da ordem aí de 3,8 trilhões de dólares, se nós observarmos os registros dos últimos anos, e, como disse, mercados promissores a respeito dessas nações, como é o caso de Indonésia, Malásia, Vietnã, entre outros atores, entre outros países dessa região do Sudeste Asiático. Vamos, então, aguardar como que essas negociações serão orquestradas em meio à realização dessa reunião de cúpula, onde o Brasil foi convidado, e é bem provável que o presidente Lula tente, de certa forma, acenar para essa reunião bilateral, no sentido de avançar também com esses diálogos universalistas, com esses diálogos que ensejam políticas de cooperação, não só Norte-Sul, mas também muito antenados, Felipe, a respeito dessas dinâmicas e dessa correlação de forças da primeira metade do século XXI, que passa exatamente por observarmos essa ascensão
dessas economias em desenvolvimento, para além da atuação do mercado chinês, do mercado japonês, falando aqui agora também desse olhar prioritário do Brasil para os países da ASEAN, como é o caso de Malásia, Indonésia, Vietnã, mercados promissores e que podem estreitar as cadeias produtivas brasileiras, que podem alavancar principalmente o agronegócio brasileiro, mas o desafio que está colocado é esse desafio de criar uma certa interdependência econômica, agregando valor às nossas exportações. Como precisamos diversificar a nossa produtiva e a nossa pauta de exportações e antenados exatamente nessa corrida tecnológica, onde os países asiáticos podem colaborar, podem dar lições importantes frente à realidade brasileira. Professor, muito obrigado pela participação com a gente aqui no canal mais uma vez, viu? Um ótimo restinho de semana. A gente se fala na semana que vem sobre um novo assunto. Muito obrigado, Felipe. Desejo um ótimo trabalho e um excelente final de semana a todos os nossos telespectadores.